Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui em nome de Jesus Cristo. Para quem não me conhece, sou conhecido como irmã Inácio Sodom. A minha esposa está aqui sempre ao meu lado, fazendo a obra de Deus e orando pela nossa vida e também pela sua. Que Deus te abençoe grandemente. Como eu sempre falo, pega a mensagem do Senhor que você está ouvindo aqui no nosso canal e passe para as pessoas, para que elas também possam ser privilegiadas em receber a oração, para que elas possam ser privilegiadas em ouvir a palavra de Deus. Assim como você está precisando, você está necessitando de um socorro, de uma cura, de uma porta de emprego, muitas pessoas também estão na mesma sua situação. Passe a mensagem de Deus para ela, porque aí você também está participando da obra de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Todos os dias, a partir das 2 horas da tarde, eu e minha esposa estamos aqui anunciando o Evangelho de Cristo, como também à meia-noite nós estamos fazendo esse mesmo trabalho em nome de Jesus Cristo. Você faça os seus pedidos de oração e faça alguns comentários, porque nós estamos dispostos a te responder em nome de Jesus Cristo e orar pelo caderno de oração, tá bom? Nesse momento, vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 7, o versículo 23 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 23 e o 24. Diz assim o 23. Mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei os meus povos, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Como nós acabamos de ler, a palavra de Deus diz que nós devemos dar ouvido à voz de Deus. Nós devemos dar ouvido àquilo que Deus ele tem nos passado todos os dias, todo momento da nossa vida. Porque hoje em dia as pessoas têm toda a facilidade do mundo para ouvir a voz de Deus. Não ouvir a voz do homem, porque a voz do homem ele engana. A voz do homem é falho. Muitas das vezes as pessoas falam isso, falam aquilo, dizendo foi que Deus que falou, mas muitas das vezes é a emoção que está dentro da pessoa e a pessoa acha que é Deus que está falando, mas não é. Deus ele fala através da palavra dele. Antigamente, Deus ainda fala através de alguns profetas, mas é muito difícil mesmo, porque muitas das vezes as pessoas querem falar aquilo que Deus não falou, e por esse motivo, muitas das vezes, o Evangelho de Cristo, as pessoas começam a se afastarem, porque as pessoas usam o nome de Deus, dizendo que foi Deus que falou, e não se cumpre isso na vida das pessoas, porque as pessoas sentem emoção dentro dela e dizem que foi Deus que falou. Mas se você quiser ver Deus falar com você agora, é agora mesmo que Deus está falando com você, porque nós não estamos falando de nós mesmos. Nós estamos falando do que está escrito na palavra de Deus, como nós lemos no livro de Jeremias, capítulo 7, e o versículo 23, que a palavra de Deus diz, vou ler mais uma vez, que diz: mas isto lhe ordenei, dizendo, dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós será o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vós viva bem. Deus ele está nos mostrando através da palavra dele, se nós obedecer a palavra de Deus, se nós obedecer o estatuto de Deus, se nós obedecer a vontade de Deus e andar nos caminhos do Senhor, ele está nos garantindo que nós vamos viver bem, nós vamos viver tranquilo. Não é que nós vamos deixar de ter problema, não é nada disso. Mas nós temos uma paz, uma alegria dentro de nós, apesar dos problemas da vida, das dificuldades. Mas para isso é preciso que nós andamos no caminho do Senhor e dar ouvido à voz de Deus. Muitas pessoas, elas escutam, ouvem a palavra de Deus, mas entram no ouvido e saem no outro. Mas o que nós estamos falando é ouvir a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. Que até mesmo nas igrejas as pessoas vão e nada acontece. Nada muda. Parece até que
Porque não estão ouvindo a palavra de Deus. Ouvir quer dizer viver a palavra de Deus. Mas quando nós passamos a ouvir a palavra de Deus, colocando em prática aquilo que nós podemos, Deus ele começa a trabalhar na vida do seu povo, ele começa a agir conforme a sua palavra. Muitas pessoas estão vivendo uma vida de fracasso, de derrota, uma vida de destruição, mesmo dentro das igrejas, por quê? A palavra entra no ouvido e sai no outro. E tem pessoas que entrou hoje, já começam a entender a mensagem, já começam a ver Deus falando com ela, e ela começa a viver a palavra de Deus, e as coisas começam a mudar, as coisas começam dia após dia a ser transformadas. Porque ela está cumprindo o que está escrito no livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 23. Se a minha palavra estiver em vós, eu estarei em vós. Se vós estiver andando no meu caminho, vós viverás bem. Apesar dos problemas da vida, vivendo a palavra de Deus, nós somos pessoas que temos a confiança que Deus está conosco. A partir do momento que nós temos essa plena confiança que Deus está conosco, nós vamos conseguir viver em paz, viver tranquilo, apesar das dificuldades, apesar das situações difíceis. Mas nós estamos falando de uma paz espiritual, nós estamos falando de uma paz da presença de Deus. E o versículo 24, ele nos diz o seguinte: mas não vos ouviram, nem se inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. No versículo 24, como nós acabamos de ler, no versículo 23 ele disse: se nós obedecer à voz de Deus, andar no caminho do Senhor, nós vamos viver bem, nós vamos viver em paz. Mesmo com pouco dinheiro ou sem dinheiro, mesmo apesar das dificuldades da vida, nós temos paz, nós temos alegria. Você conhece pelo semblante do povo de Deus. E o versículo 24 diz: mas o povo não deram ouvido às minhas palavras. O povo não se inclinou, não orou, não me buscou. Eles andaram conforme as suas próprias vontades, eles andaram conforme os seus próprios pés. Eles andaram conforme a vontade do seu coração. Porque nós sabemos que os nossos corações, eles são corações que nos enganam. Hoje em dia, para ouvir a voz de Deus e praticá-la é difícil. Ninguém quer. As pessoas acham bonito, acham interessante. Manda que ore, mas não quer obedecer. Mas o versículo 24 diz que as pessoas andaram nos seus próprios desejos, andaram nos seus próprios caminhos, andaram com seus próprios pés. Não quiseram ouvir a voz de Deus, nem se inclinaram em obedecer a voz de Deus. Hoje, para ouvir a voz de Deus, poucas pessoas querem ouvir a voz de Deus. Você vê, se tiver um canal de oração, é poucas pessoas que querem ouvir a voz de Deus. Mas se fizer um canal de muitas coisas mundanas, coisas que não edificam em nada, a visualização estoura. Por quê? Porque as pessoas estão deixando de viver os mandamentos de Deus para viver os mandamentos do mundo. Porque o diabo, quando fala com as pessoas dão maior ouvido, dão maior atenção quando o diabo está falando. E as pessoas ouvem a voz do inimigo, ele ouve a voz do diabo, até mesmo sem perceber. Porque hoje em dia o mundo está vivendo só em ouvir a voz do inimigo. A voz do inimigo na vida das pessoas, você vê que as pessoas, quando elas começam a ficar caladas, muitas das vezes pensativas, ali é onde o inimigo ele começa a agir na vida da pessoa, na mente da pessoa, no entendimento da pessoa, dizendo que não tem mais jeito, que não vai sair dessa, não vai escapar, que é assim. E as pessoas começam a se envolver, aí entram em depressão, em ansiedade, no medo, no pânico, no fracasso, na derrota, nas drogas, nos vícios. Por quê? Hoje em dia é mais fácil dar ouvido à voz do inimigo do que alguém terá um tempinho para dar ouvido à voz de Deus. E por isso que muitas pessoas se servem num mundo perdido, num beco sem saída, num lamaçal do pecado, num lamaçal do fracasso, num lamaçal da derrota. Como eu falei, um canal de oração, poucas pessoas querem ouvir a palavra de Deus. Mas se abrir um canal de coisa que não edifica, coisa do mundão, a visualização estoura.
Mas sabemos nós que tudo isso vai ser cobrado no dia do juízo final. Hoje nós estamos aqui anunciando a palavra de Deus, para que a sua vida ela possa ter uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de transformação. E outra coisa, em primeiro lugar, o maior milagre que você pode ter é entregando a sua vida a Deus. Deus quer te salvar hoje. Só basta você tomar uma decisão aonde você estiver. E você vai ver que a sua vida jamais será a mesma. Tá bom? Eu e minha esposa vamos orar por você. E à meia-noite nós estaremos também, em nome de Jesus Cristo, fazendo esse mesmo trabalho que é a obra de Deus. Através da internet, nós congregamos, nós temos a nossa igreja. A minha esposa ela é dirigente do círculo de oração, nós pregamos a mensagem na igreja e como também fazemos esse trabalho 2 vezes por dia, às 2 horas da tarde, na hora do nosso almoço, nós tiramos esse tempo para a obra de Deus. Como à meia-noite, muitas das vezes estamos cansados, o rosto abatido, mas nós estamos fazendo a obra de Deus. E eu procuro ter mais um pouco de espaço, eu estou escolhendo, se é na parte da manhã, para a gente também fazer essa abertura e anunciar a palavra de Deus. Umas 3 vezes por dia, tá bom? Que Deus te abençoe e vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e querido Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez estamos aqui, eu, minha esposa, e o Pai, o Filho, o Espírito Santo, anunciando teu Evangelho, anunciando a tua palavra, anunciando que tu salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, anunciando que o Senhor quer falar com as pessoas através da internet, que é a tua palavra. Hoje ninguém não tem mais desculpa em dizer que não ouviu a tua palavra. Hoje ninguém tem mais desculpa em dizer que ninguém nunca falou da tua palavra para ela. Porque hoje em dia os meios de comunicação é a panfleto, é os irmãos nas portas. Mas muitas das vezes as pessoas não querem ouvir a voz de Deus. Que Deus venha quebrar esses corações de pedra, trazer um coração novo. Que Deus venha abrir a mente dessas pessoas, que muitas das vezes o inimigo fecha a mente da pessoa para que elas não possam entender a tua palavra e nem possam aceitar o Senhor como o único e verdadeiro Salvador da vida dela. Que o Senhor venha trazer para essas pessoas paz, alegria, saúde, refrigério. Que Deus venha dar para essas pessoas agora a resposta da oração dessa pessoa, a resposta dessa pessoa que orou por uma porta de emprego. Que Deus venha trazer cura para essa pessoa que se encontra enferma em cima de uma cama, outros nos hospitais, outros em situações como os cárceres, nos presídios, preso, tem pessoas lá dentro que já conhecem a tua palavra, ali dentro tem pastores, tem diáconos, presbíteros, televídeos, mas de repente começou a ouvir a voz do mundo e esqueceu de ouvir a sua voz. E o diabo tragou e se encontra carcerado. Mas nesse momento se encontra arrependido, querendo que o Senhor dê mais uma chance para que eles possam voltar e obedecer a sua palavra e anunciar o teu evangelho. Que Deus abençoe toda a nossa casa, toda a minha família, a minha esposa, meus filhos. Que Deus abençoe meu trabalho aqui em casa. Deus abençoe o meu comércio. Deus abençoe todos os meus familiares. Como Deus abençoe todos vocês que nesse momento se dispôs em ouvir a palavra de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. O que vai mudar a sua vida, como mudou a minha e da minha família. Não é palavras bonitas do homem, não é pessoas que fazem teologia, pessoas que fazem isso hermenêutico, não. O que vai mudar a sua vida é a palavra de Deus. Porque quando você dá lugar à palavra de Deus, a sua vida é mudada do começo ao fim. E quando você ouve a voz do homem, você só tem emoção. Gostou, achou bonito, até chora. Mas no outro dia está na mesma situação, não mudou nada. O que muda é a palavra de Deus da sua obediência. É isso que vai fazer você mudar. É a palavra de Deus, que é essa daqui que nós estamos te mostrando, que é a palavra de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus e à meia-noite eu e minha esposa estamos anunciando a palavra de Deus. No canal, no YouTube, é O Poder da Palavra com Inácio Aldon. Se você não conseguir pelo Face, que muitas das vezes nós temos dificuldade em colocar a mensagem pelo Face. Muitas vezes o Face ele não aceita. Aí você vai lá no YouTube, digita
o poder da palavra com Iná Sodom. Aí você vai ver. Tá bom? Que Deus te abençoe e fique na paz, Senhor Jesus.